Olá, olá, prezados companheiros, olá, prezadas companheiras, olá, queridos amigos e amigas. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, né? Nós estamos aí, gente, uma expectativa. Dentro de alguns minutos deve recomeçar, né? O depoimento do general Pazuello, também conhecido como Rolando Lero. Pazuello já era conhecido como Sargento Tainha, como General Mortadela, sei lá eu, né? General Fraldão, era conhecido como Sargento Garcia. Mas agora, gente, depois desse depoimento de hoje, definitivamente ele vai assumir, né, esse novo apelido. Porque em primeiro lugar, é assim, ele é preparado, né, gente? Não dá pra gente subestimar. O cara, tantos anos ali no quartel, Cleiton, né? Realmente uma coisa a gente tem que reconhecer, o cara é preparado, né? Agora, não diz coisa com coisa, gente. É uma enrolação, é uma enrolação. Eu vou dizer para vocês que eu chego até a ficar irritado, né? Eu chego a estar me mordendo de vontade de estar lá naquela CPI, né? De poder estar participando daquela CPI, de poder estar fazendo perguntas para aquele general. Porque realmente é uma coisa assim que chega a deixar a gente nervoso, né, gente? Chega a gente ficar nervoso de assistir o general Fraldão há tanto tempo, enrolando, ensaboado, né? No Rio Grande do Sul tem uma expressão que a gente usa, parece um mussum ensaboado, né? É isso aí, Rogério. Rolando Lero dá raiva da gente ouvir. E a gente vai ficando irritado, gente. A gente vai ficando irritado, porque ele tem. Aliás, tem uma coisa engraçada, né? Porque se tu assistiu o depoimento do Rolando Lero de olhos fechados, parece que tu tá ouvindo o Alexandre Frota. Se tu assistir, se vocês ainda não assistiram o depoimento de olhos fechados, faça uma experiência. Parece o Alexandre Frota falando. Então é uma mistura de Rolando Lero com Alexandre Frota. Enrolado, não diz coisa com a voz do Alexandre Frota. Então, isso acaba criando uma irritação, né? Porque não responde, enrola, não responde, enrola, tem um tom meio professoral, daqui um pouco ele quer ensinar para os senadores, quer dizer o que pode perguntar, o que não pode perguntar, se comporta como se estivesse num quartel, como se os senadores, né, de alguma maneira estivessem subordinados à sua hierarquia, ao seu papel. Então, realmente, nós temos que tirar o chapéu para uma coisa: esses caras são preparados. É isso aí. Tem que ter equilíbrio emocional, né? Tem que ter equilíbrio emocional, né? Mas muito fraco, mente muito, né? É impressionante como esses caras mentem na CPI. E eu fico pensando, o que seria de nós, gente? O que seria do povo brasileiro se um cara como esse tivesse que comandar tropas brasileiras numa batalha? Imagina o exército brasileiro, comandado por essas pessoas. Vocês conseguem imaginar o que seria o general Pazuello comandando tropas em combate? Né? Sinceramente, né? Chega a ser até constrangedor, chega a ser até assustador, né? E, sinceramente, gente, eu acho que tinha que dar uma pegadinha um pouco mais forte, né? Eu acho que tem que dar uma pegadinha um pouco mais forte, né?
Eu achei um pouco light, eu achei um pouco assim, né? Faltou um pouco de coisa mais incisiva. Eu achei um negócio, né, meio burocrático. Então, eu acho que o pessoal tem que dar uma pegada, né, com mais ênfase, né, uma pegada mais forte no, no general cloroquina. Podia ser também general cloroquina, pode ser general fraldão, pode ser general cloroquina, pode ser sargento Garcia, pode ser sargento Tainha, né? Esses são alguns apelidos aí do Pazuello, né? E ele foi bem treinado, porque ele está lá com a intenção de não responder nada e livrar a cara do Bolsonaro de tudo que ele puder. O problema é que são muitas contradições, né? São muitas mentiras que acabam, né, vindo à tona. O filho do Bolsonaro sentado lá desde o início, está lá para constranger o Pazuello. Ele sentou no lugar, o filho do Bolsonaro, para o Pazuello enxergar ele. O Pazuello enxergando ele, o Pazuello não esquece, né? Né? Por que o filho do Bolsonaro nunca chega cedo? Hoje ele chegou cedo. Chegou cedo e sentou numa posição onde o Pazuello enxerga ele o tempo inteiro. O tempo inteiro. Por que razão? Né? Por que razão que ele está lá, né, o tempo inteiro? Parece que ele está lá fiscalizando o Pazuello. Parece que ele está lá cuidando para ver o que o Pazuello vai falar. Né? Me digam aí, pessoal, por favor, a cidade da onde vocês estão acompanhando. Me digam aí como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo. Me digam aí como é que está, né, chegando para vocês a nossa transmissão. Eu quero saber também a cidade da onde vocês estão me acompanhando, né? Né? Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão nos acompanhando? Como é que está aí a qualidade da transmissão? E coloque um superchat, coloque o superchat. Você pode colocar o superchat com a sua pergunta, você pode colocar o superchat com o seu comentário, né? Para a gente poder dar um destaque também aqui para a participação de vocês, né? Obrigado, minha amiga Vera Leão, lá de Charqueadas, está sempre aqui nos prestigiando. A Vera está sempre aqui conosco, nos prestigiando. Nosso amigo Reco Bastos, lá de Portugal, né? Também sempre está aqui nos prestigiando. O Francisco está lá em Souza, Paraíba, né? O Lunilde está lá em Belém do Pará. Olha o Porto, ó. Silvio Nelson, São José dos Campos. É o pessoal do Brasil inteiro, gente. O Brasil inteiro se reúne aqui na Rede da Resistência. E nós estamos aqui ao vivo com vocês, esperando, né? Esperando alguns minutos para ver se retorna aí a CPI, né? E a gente tem condições aí de acompanhar, né, o que mais que vai ter aí no nosso bate-papo. Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar, não se apaga, não se rende, é o brilho dos olhos da gente. Olha a lua lá, chama que o povo quer, chama que o homem dá jeito, chama que é lua nos braços do povo. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. É isso aí, pessoal, é isso aí, né? É o nosso Lulinha. O Lulinha está cada vez mais forte, cada vez mais motivado, botando para quebrar. Hoje deu uma entrevista muito boa de manhã, né? E o presidente está muito motivado, está realmente muito, muito disposto a continuar, né,
cada vez mais unindo o povo brasileiro, conversando com o povo brasileiro, né? E vamos ver o que mais que que mais que vai. Vamos ver o que mais que vai aparecer aí, né, nesse bate-papo, né? É bom a gente lembrar sempre, gente, que nós estamos recém na terceira semana. Nós estamos recém na terceira semana, né? Estamos recém na terceira semana da CPI. Normalmente as CPIs ficam mais quentes, né? Lá pelo segundo mês, quando começam a chegar os documentos, quando começam a chegar as quebras de sigilo bancário, quebras de sigilo telefônico. E essa CPI na terceira semana já está quente, gente, já está quente. E a semana que vem nós vamos ter aí amanhã nós vamos ter a Capitã Cloroquina. Amanhã nós vamos ter a Capitã Cloroquina, gente, que vem depois sem habeas corpus, né? Então eu tô querendo muito aí ver como é que vai ser a presença da Capitã Cloroquina na CPI amanhã, para que a gente possa logo aí recomeçar com força total, né, essa CPI, né? Esperando começar lá o TV Senado, vou ver se não tem nada lá do TV Senado, se não começou nada ainda no TV Senado. TV Senado. Aí é brabo, né, gente? TV Senado já está ao vivo de novo. Estou achando meio demorado esse intervalo, né? Acho que ainda está no intervalo lá da TV Senado. Está ao vivo, né? E nós estamos aguardando aí para ver se recomeça, né? Se recomeça o trabalho da TV Senado, né? Alguém sabe me informar aí, gente? Alguém sabe me informar se já começou o trabalho da tarde, ou já recomeçou? Pelo que eu estou olhando aqui, não recomeçou ainda, né? Alguém sabe me informar aí se já recomeçou? Que pé que está aí a questão da CPI, né? Eu, pelo meu controle aqui, por aquilo que eu estou acompanhando, ainda não recomeçou aí o depoimento do Pazuello, né? Mas já deve estar começando, né? E ele é muito preparado, eu achei ele um cara preparado, assim, preparado para enrolar, né? Preparado para não responder. Né? Preparado para deixar as pessoas sem resposta e deixar as pessoas irritadas. Porque o que a gente mais assiste, né, é isso, né? Quando o cara começa a enrolar, não responder, começa a gerar uma espécie de uma irritação nas pessoas. Né? Pelo menos eu sou assim, eu começo a me dar uma vontade de estar lá naquele plenário. Pazuello está trocando as fraldas, por isso a demora pode ser. Tese do Fernando é que o Pazuello pode estar nesse momento trocando as fraldas. Tá? Pode ser, né? Pode ser. Pazu morre com o Bozo, mas não entrega a ele. Pazu não quer entregar, né? Vamos dar um like aí, gente. Vamos se inscrever, quem ainda não se inscreveu. Vamos colocar a hashtag aí Fora Bolsonaro. Coloca a hashtag Fora Bolsonaro, dê um like. Quero saber a cidade de onde você está me acompanhando. Você já está inscrito na Rede da Resistência? Você já integra a Rede da Resistência? Então encaminhe um superchat com o seu comentário para a gente interagir cada vez mais
E eu vou botar para vocês aqui o link, do nosso grupo, gente. Estou preparando um negócio bem legal aí. Estou preparando uma atividade bem legal para os próximos dias. Vai ser uma atividade exclusiva para os membros do canal, né? Uma atividade que vai acontecer nos próximos dias. E a gente quer fazer um evento. Então não vai ser uma live, vai ser um bate-papo, uma reunião de trabalho, com as pessoas que fazem parte do nosso grupo do canal. E, para isso, é importante você se inscrever no grupo do canal, né? Se inscreva no grupo do nosso canal. Tá aí o link aí, ó. Se inscreva no link do nosso canal. Tá aí coloquei aí para vocês, né? Se inscreva no link do nosso canal. E aí, Francisco José? É isso aí. Esse cara dá mais volta do que os antigos Autorama. É verdade, José. Esse cara parece um Autorama. Fica ali rodeando, parece que... Eu me lembro quando aqueles Autoramas, os carinhos dos Autorama, colocavam nas lojas, colocavam na vitrine das lojas. A gente ficava olhando, né? Aqueles Autorama grandes, e ficava só rodeando. E eu sempre, rapaz, quando eu era criança, gente, eu era encantado com o Autorama. Eu achava a coisa mais linda do mundo o Autorama. E tinha uns lugares que a gente ia e pagava R$1, R$2 para poder andar no Autorama, poder pilotar no Autorama, né? Hoje em dia não existe mais isso aí. Eu acho que nem existe mais Autorama, porque com a internet, né? Com esses jogos pela internet, eu tenho a impressão que hoje em dia nem existe mais Autorama, né? Eu acho que eu tinha um sonho de ter um Autorama. Viu, Lating? Eu tinha um sonho de ter um Autorama. Manda um superchat aí, Lating. Superchat aí da Holanda, né? E eu acho, gente, que com o negócio da internet, muitas dessas coisas de antigamente não existem mais. Agora, o Autorama era muito mais emocionante do que joguinho na internet. Autorama era muito mais emocionante. Só quem nunca pilotou um carro no Autorama não sabe como é a emoção de pilotar um carrinho no Autorama. Só quem nunca pilotou um carro no Autorama não sabe. Obrigado, meu amigo Lantig, direto lá da Holanda. Esse é fera. Esse é dos meus, ó. Direto lá da Holanda, é um super sticker. Valeu, amigo. Valeu, parceiro. Muito obrigado. Só quem nunca pilotou um carrinho de Autorama acha que é a mesma coisa do que uma corrida na internet. Não tem nada que ver, gente. É muito mais emoção. Né? Yara, acho que vai aparecer. Pazuello está implicado em contrato sem licitação, empresa de Magé, com dinheiro que era para prioridade. Foi para obras. História mal contada essa, hein? Uma empresa foi contratada no Rio de Janeiro para fazer uma reforma nos galpões do Ministério da Saúde, para fazer umas reformas nos prédios do Ministério da Saúde durante a pandemia. Opa! E aí, Fernando Sestari? Super sticker. Muito obrigado, Fernando Sestari. Muito obrigado pelo prestígio. É ao vivo, sim, Yara. É ao vivo, sim. Estou esperando aqui abrir a CPI. Estou esperando abrir a CPI. E aí, então, o governo contrataram umas empresas para fazer a reforma nos prédios do Ministério da Saúde. Contrataram sem licitação.
E agora descobriram que essas empresas ficam em área controlada pela milícia. Parece que são umas empresinhas de porta de quintal, de fundo de quintal. Parece que são umas empresas de fundo de quintal do Rio de Janeiro que foram contratadas para fazer essas reformas nos prédios do Ministério da Saúde. E as empresas ficam em áreas controladas pela milícia. Esse assunto vai render. Esse assunto vai render. E aí, gente? Cadê a CPI, Bia Santos? Né? Vamos começar essa CPI, gente? Pô, que gente demorada, hein? Esses senadores são enrolados, hein? São mais enrolados que o Pazuello. Não sei se o senhor sabe, porque o senhor saiu do ministério, mas na semana passada eram 5 milhões de pessoas que tinham tomado Coronavac, a primeira dose, e não tinha dose para tomar em várias cidades e estados brasileiros. O Brasil hoje tem kit intubação porque um conjunto de empresas compraram e deram para o Ministério da Saúde para distribuir pelo Brasil. O Brasil está prestes a perder, vão ser incinerados 1.600.000 testes, porque foram comprados equivocadamente. Compraram uma parte do teste e não compraram a outra. Aquele cotonete grande não compraram. E ninguém quer receber. Nenhum estado, nenhum município, nenhuma filantrópica. Esse foi o dever, senhor ministro. Vacinas. Todas as colocações que Vossa Senhoria fez, elas são equivocadas, são meias verdades. Por exemplo, o seu Weingarten veio aqui, disse que era uma incompetência o trabalho do Ministério da Saúde, que foram 2 meses sem responder um ofício, e o senhor veio dizer aqui que não comprou a vacina porque existia um impedimento legal. O senhor sabe quantos dias o Senado Federal levou para aprovar um projeto de lei e permitir que o governo comprasse a vacina da Pfizer? 2 dias. A Câmara Federal, mais uns 4 ou 5 dias. E o senhor passou de setembro até o mês de março, sem definir que precisava isso. O senador Randolph vai lhe mostrar daqui a pouco que ele fez uma emenda numa medida provisória do governo para aquilo poder ser aprovado e o governo não aceitou. A Coronavac, o senhor disse uma coisa aqui que não é verdade. O senhor disse que o presidente da República não mandou o senhor suspender a compra dos 46 milhões de doses da Coronavac. Me dê licença aqui. Eu vou lhe mostrar. No dia 20, o senhor falou com os governadores. Eduardo Pazuello, após reunião com o governador. De quanto que ia ser? Esses países aí afora estão comprando 5 vezes a população, 4 vezes a população, 3 vezes a população, e o Brasil não comprou nem para metade. Nem para metade. Essa é a realidade. O senhor me respeite, que eu estou com a palavra. O senhor me garanta a palavra, por favor. Tem mais. O senhor fala que teve autonomia. Autonomia, e vem aqui repetir os argumentos do presidente da República. Aqui vieram 2 ministros. Um disse, eu não tive autonomia, saí porque não tive. O outro disse, eu saí porque não tive autonomia. E o senhor teve autonomia? Não, o senhor não teve autonomia nenhuma. É porque o senhor fez tudo o que o presidente quis. Quem devia estar sentado aí era o presidente Bolsonaro. O senhor concorda com todas as ideias estapafúrdias que o presidente da República tem sobre a Covid-19. Eu não vi o senhor contestar quando ele falou mal de máscara. Eu não vi o senhor contestar quando ele falou mal de isolamento social. E aí o senhor vem aqui e diz para a gente o seguinte, não, depois que o Supremo tomou uma posição, não podia fazer mais nada. Isso está errado, o senhor sabe. O senhor não conhece, no começo o senhor não conhecia o SUS, mas depois o senhor conheceu.
Na verdade, o seu papel era de ter sido o coordenador do enfrentamento e não ficar assistindo os estados e os municípios enlouquecidos para tentar enfrentar sem condição essa situação. Mas eu não boto a culpa no senhor, isso foi a posição do presidente da República. Foi ele que foi no Supremo agora há pouco para impedir os governadores e prefeitos de implementarem medidas de isolamento social. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, como foi dito aqui, mudou um plano de contingência aprovado pelo seu próprio governo para dizer que o Ministério não tinha a responsabilidade de garantir e dizer que agora é apoiar pela Lei Orgânica da Saúde e pela própria resolução. O Ministério da Saúde tinha que entrar em todo lugar que a capacidade do município ou do Estado fosse exaurida. Quem tinha que entrar era o Ministério da Saúde. E Vossa Excelência, Vossa Senhoria, sabe disso. Sabe o que é que Vossa Senhoria fez? E eu tenho certeza que foi a mando do presidente Bolsonaro. Vossa Senhoria, o que fez de relevante foi tentar mudar a maneira como o Ministério da Saúde informava o número de mortes, o número de pessoas acometidas. Para quê? Para maquiar. Porque o presidente da República disse que não aguentava mais ver o Jornal Nacional mostrando. Foi preciso a imprensa se organizar, se articular num consórcio para o povo brasileiro poder saber como andava a evolução da doença. Eu não acho que isso seja um dever cumprido, senhor ministro. Senhor ministro, o senhor falou aqui que não mandou ninguém fazer tratamento precoce sem tomar cloroquina. Sabe qual é o problema, ministro? É que hoje tem isso aqui. Isso aqui a pessoa não diz e sai impune. O senhor, no dia 21 de julho de 2020, defendeu o uso precoce de cloroquina. No dia 24 de agosto, o senhor disse: nosso tratamento precisa ser precoce e imediato. Tratamento. No dia 3 de dezembro, o senhor, numa reunião que envolveu o Uruguai, a Argentina, a Bolívia, o Paraguai e o Brasil, o senhor fez uma fala dizendo: o tratamento precoce fez diferença no enfrentamento da Covid-19 no Brasil. Tem um negócio que eu não entendi ainda. O ministro Mandetta disse que mandaram fazer cloroquina e ele não sabia. O ministro Tais disse que mandaram fazer cloroquina e ele não sabia. O senhor também disse que mandaram fazer cloroquina e o senhor não sabia, embora o que o senhor assumiu aqui, que quem pediu cloroquina, essa que foi feita, o senhor mandou. Mas o senhor pediu à Fundação Oswaldo Cruz para fazer 25% a mais de cloroquina lá no Instituto, lá em Farmanguinhos, argumentando que era para malária. Mas só sabe o que aconteceu com a malária no ano passado? O número de casos caiu 10%. E ele mandou fazer cloroquina. Se aí vocês acham que foi para malária? Alguém acha aqui que foi para malária? Eu acho que não foi para malária. Não é? Mas eu queria dizer mais um pouco. Eu queria dizer, ministro, que lá em Manaus mandaram para o Amazonas 224 mil comprimidos de cloroquina quando o povo estava precisando de oxigênio. Só em Manaus foram 47.960. E aquela senhora que vem depor amanhã ainda saiu visitando lugar em lugar para convencer os médicos a usar a cloroquina. Tomaram a decisão genial de tirar os pacientes de Manaus e mandar para os outros estados, sem ter o cuidado de garantir que isso não fosse uma transmissão do vírus para outros estados. Não houve essa preocupação, leva de bolo. Os estados, cada um mandando um avião, quer dizer, o Ministério não se envolveu nessa questão. Mas, ministro, eu quero dizer ao senhor, o senhor teve Covid, né? Graças a Deus, o senhor ficou bom, não precisou ser entubado. O senhor já pensou o que deve ser alguém com Covid e acordar de madrugada com uma cânula na sua traqueia, porque não tem remédio do kit Covid para você poder ficar sedado? O senhor, com certeza, já deve ter ouvido falar
de um movimento que está acontecendo no Brasil. É um movimento que tenta amparar os órfãos da Covid. Crianças que não viram a mãe, nasceram e não viram a mãe. Outros de 3, 4, 5, 6 anos que perderam pai, mãe, tio, vó. É tio virando pai, é avó virando mãe. É isso que é o Brasil, do dever cumprido que Vossa Senhoria diz ter feito. Ministro, o Brasil lhe culpa, infelizmente, porque eu sei que a culpa não é sua. O senhor é um homem leal. O presidente lá deve estar no Palácio do Planalto dizendo que ele é um companheiro leal, porque o senhor veio aqui para livrar a cara do responsável por essa situação. Foi isso que aconteceu, ministro. Agora, o senhor não devia ser leal a um governo, devia ser leal ao povo brasileiro, que quer saber de quem é essa responsabilidade, quer saber por que não tem vacina, quer saber por que não tem kit de intubação, quer saber por que não tem teste, quer saber por que o Brasil virou esse pária mundial, uma ameaça sanitária para o mundo. A verdade é essa. O senhor veio vender aqui um sonho e assumir a responsabilidade de quem não merece que o senhor assuma a responsabilidade por ele. Porque o senhor é uma pessoa decente, é uma pessoa leal, mas aquele não gosta de povo, não cuida do seu povo, não tem responsabilidade com a população, é incompetente, só pensa no poder. É a única coisa que aquele cidadão pensa. E o senhor devia pensar aqui agora um pouquinho, se vale a pena assumir esse caminhão de processo que tem contra o senhor para defender esse presidente da República. Eu quero lhe fazer uma sugestão, que o povo brasileiro vai adorar. Peça desculpa ao povo brasileiro. Não quero perguntar nada. Senador Tasso Gereissati, via remota, por favor. Senhor presidente, senhor ministro, senhora senadora, senhores senadores. Vou fazer a primeira pergunta muito rápida. O Brasil tem 2,7% da população mundial. O Brasil tem cerca de 13% das mortes de Covid. A que o senhor e sua gestão atribuem esses números dramáticos? Boa tarde, senador. Eu coloco da seguinte forma: o que causa efetivamente a contaminação, ela realmente é muito forte e ela tem fatores que são condicionantes nessa contaminação. Mas os óbitos, eles têm outros fatores. Você pode ter uma curva de contaminação alta e uma curva de óbito baixa, ou pode tê-las simultâneas, paralelas. Eu acredito que a curva de óbito, que a pergunta é só o óbito, ela tem a ver com muitas outras estruturas, muitas faltas de estrutura. A nossa capacidade de resposta, de estruturação de leitos, de estruturação de equipamentos, ela não foi a mais rápida que poderia ser. Então, eu acho que a nossa capacidade de tratar as pessoas, ela poderia ter alcançado um outro nível. E isso tem a ver com a base da estrutura de saúde que nós já temos no nosso país. Ou seja, a gente não faz uma estrutura de saúde em um ano. Essa estrutura de saúde já vem, em alguns lugares, deficitários, outros não, já há bastante tempo. A própria cepa que nos pegou agora na segunda onda, agora em 2021, não aconteceu em todos os países. Essa cepa, ela foi específica de alguns países. E aonde ela pegou, ela realmente fez um número de óbito muito alto. E eu acho que, se nós somarmos esses fatores, nós vamos ter aí
uma explicação para essa quantidade de óbitos que nós temos. A própria dificuldade que nós temos da nossa estrutura médica de alinhar o protocolo, alinhar a conduta, ela não é, nossos conselhos, a nossa própria a soberania médica de tomar as posições faz com que não haja um alinhamento claro para o tratamento no nosso país. Então, existem médicos numa linha, médicos em outras linhas. Então, eu somo essas condicionantes e coloco aí essa responsabilidade. Eu acho que o nosso país é um país continental, 210 milhões de habitantes, e qualquer desses fatores influenciam muito no final da quantidade de óbitos. Então, Vossa Senhoria concorda que o fato do governo federal não adotar uma estratégia nacional em relação, por exemplo, seguindo as recomendações científicas aceitas pelos países mais desenvolvidos do mundo e pela Organização Mundial de Saúde, de forma uniforme no governo, em relação à cloroquina, ao distanciamento social e ao uso de máscara. O Ministério da Saúde pode até ter tido, em alguns momentos, uma posição, mas a do presidente da República era explicitamente e ostensivamente contrário. Então, pelo que eu entendi da sua resposta, isso foi um fator relevante para que nós chegássemos a esse número de óbitos. Senador, eu coloco aqui de uma maneira bem clara: a política de saúde que o Ministério da Saúde, na minha gestão, ela desenvolveu, ela apresentava as medidas preventivas como fundamentais para combate à Covid. Medidas preventivas que eu já coloquei aqui e coloco novamente: o uso de máscaras, a própria higiene pessoal, o distanciamento social necessário nos locais de trabalho. Isso tudo foi essa parte está alinhada, muito bem alinhada. Com relação ao uso de um medicamento ou outro, eu não acho que um medicamento, nós acharmos que a causa, ou a solução ou a causa de mais mortos é o uso ou não da hidroxicloroquina. Eu não sou um médico, mas por tudo que eu ouvi até agora, isso não é um fator decisivo. Eu acho que o fator principal é o atendimento imediato. Esse é o fator principal. Não ficar em casa até ter falta de ar. E sim buscar o mais rápido possível o atendimento médico. Eu acho que esse é o fator principal. Senador Tasso quer se posicionar numa situação. Só um minutinho, ministro. Eu entendi que se a falta de alinhamento homogêneo no governo em relação às linhas principais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui no meu estado. Se havia uma orientação para não aglomeração e uso de máscara, o presidente da República esteve aqui no meu estado e foi em 2 municípios. Fez uma aglomeração gigantesca e não usou máscara, nem as pessoas que estavam presentes em seu palanque usavam máscara. Para mim, isso é um desalinhamento total entre as atitudes e ações do presidente da República e a orientação que Vossa Senhoria disse a do Ministério da Saúde. Senador, posso... Bem, para deixar claro, por videoconferência, às vezes a gente não consegue transmitir, se expressar da maneira correta. Então, vou deixar bem claro. A falta de alinhamento que eu estou me referindo é da classe médica, de como deve ser feito, qual a melhor conduta para tratar a Covid, uma doença inédita e que não há protocolos claros para isso. Essa é a falta de alinhamento que eu estou colocando. E, para mim, isso é um dos fatores que nos leva ao problema. Eu não acho que o uso ou não da hidroxicloroquina
em si seja o grande responsável pelo maior ou menor número de mortos. Eu acredito que a maior... específico aqui sobre aglomeração e uso de máscaras aqui no Ceará, em vários... Falo aqui no Ceará porque essa eu assisti. Bem, É uma falta de alinhamento com todas as recomendações, não só do Ministério da Saúde, mas mundiais. eu acredito, e aí vem uma posição muito pessoal minha, que o presidente da República, ele tem na cabeça dele outros pensamentos quando ele está agindo dessa forma. Ele está, na minha visão, tratando também a parte do psicossocial, a parte da posição do povo em acreditar que isso aí vai passar. Isso é uma análise minha. Eu não quero dizer nem que seja essa a análise dele. Então, o presidente tem que ver todos os prismas. Eu me preocupei somente com o prisma da saúde. Os prismas que o presidente vê são os prismas de um chefe de Estado e tem outras visões. Como ele vê, como ele age, isso é uma posição dele. Presidente, a última pergunta. Vossa Senhoria também falou aqui no seu depoimento o que mais ou menos tem a ver com o que Vossa Senhoria está dizendo agora. O presidente, quando desautorizou a compra da Coronavac e publicamente mandou cancelar a compra de uma vacina, que era a que tinha maior probabilidade naquele momento de ser usada aqui no Brasil, o presidente usou a sua figura política. A Vossa Excelência concorda que num país como o Brasil ou em qualquer democracia do mundo, este alinhamento, a mobilização ao entorno de um objetivo só, que seria evitar mortes, deve partir do próprio presidente da República? Ou seja, o lado político, a figura política do presidente da República não é de médico nem de especialista, é de líder, de referência, daquele que tem que dar o exemplo, daquele que mobiliza ao redor de um determinado objetivo. Me parece, quando Vossa Senhoria diz agora que ele, ao fazer aglomeração e, ao mesmo tempo, não usar máscara, ele estava mais preocupado com o psicossocial do que salvar vidas e evitar mais contágio. E a última pergunta. Não, eu não comparei se era mais ou menos importante. Essa comparação ela não foi feita por mim. Eu falei que eu acredito que a visão, naquele momento, a visão pessoal minha, não é uma crítica ao presidente, muito menos a realidade de como pensa o presidente. Só ele pode se posicionar sobre os pensamentos dele. Mas, na minha visão, é uma posição, é uma das maneiras que ele se coloca perante o povo que está ali. Agora, com relação a... Eu queria deixar apenas uma explicação para o senhor. Eu coloco novamente. Nós não havíamos comprado ainda nenhuma dose da vacina do Butantan, porque não podíamos comprar. Havia uma intenção de compra. Então, o presidente não poderia mandar cancelar a compra, porque eu não tinha feito a compra ainda. Então, e eu não cancelei a intenção de compra em momento algum. E o que o presidente falou na rede social, volto a colocar, ele não repetiu isso para mim oficialmente e nem pessoalmente. Eu não seguiria, e acho que ninguém deve seguir uma ordem ou emanada por uma rede social. Se o presidente não se posicionou oficialmente comigo, essa ordem nunca veio. Ministro, sabe o que está vendo? Vossa Excelência anunciou isso, o presidente no dia seguinte disse que não ia comprar a Coronavac, e depois ele foi visitá-lo no hospital, aí a Vossa Excelência disse, um manda, o outro obedece. Aí, essa cronologia que está sendo feita, tá certo? Veja bem,
E eu quero aqui alertá-lo, ministro, o senhor está protegido por um habeas corpus. O habeas corpus lhe protege para que Vossa Excelência não se incrimine. Mas faltar com a verdade pode até dizer, olha, não vai dar prisão, eu estou protegido, mas tenha certeza, ministro, que faltar com a verdade aqui vai dar consequências muito grandes, porque nós não iremos parar enquanto a gente não achar a verdade. Tem um documento aqui que me chegou às mãos, um deputado federal pediu uma informação ao Ministério da Saúde. Esse documento, o Ministério da Saúde responde da seguinte forma: no dia 7 à noite, o senhor recebeu um telefonema do secretário Marcelo Campelo, lhe avisando que ia faltar oxigênio em Manaus. E está aqui, não. Isso é uma resposta dada pelo Ministério da Saúde, não sou eu que estou falando. Eu tenho um documento aqui, eu vou lhe passar as mãos e para os seus advogados. Então, dizendo, faltar a verdade e tentar tangenciar as conversas, as perguntas, não será bom para ninguém, nem para esta CPI e nem para Vossa Excelência, que tem uma carreira brilhante dentro da formação sua. Eu conheci a sua família, eu sei que você é de uma boa formação, seu pai era um homem trabalhador, não conquistou nada de graça, era imigrante como meu pai foi imigrante, você está me entendendo? Tenho um respeito enorme, mas eu tenho que lhe alertar, na minha posição aqui, como presidente da CPI, como senador da República, o senador Renan lhe fez uma pergunta, o senhor respondeu, nem deixou ele terminar. Missão cumprida. Eu acho que não houve missão cumprida. Nós perdemos todas as batalhas até agora. Nós não ganhamos uma batalha. Nós precisamos ganhar essa guerra contra o vírus. Até agora a gente está perdendo as batalhas. Então, eu lhe faço esse apelo pela relação, pelo que eu conheço da sua história, da sua família. Por favor, vamos ser objetivo. E esse documento aqui, que foi o Ministério da Saúde, veja bem, não sou eu que estou inventando, é uma resposta do Ministério da Saúde a um deputado federal que questionou o Ministério da Saúde sobre se o senhor tinha avisado ou não. E esse documento diz, respondido foi o seguinte: numa conversa informal, tá certo? Conversa informal, o senhor foi comunicado da falta que a White Martins tinha tido uma reunião com o Estado do Amazonas. Não estou isentando o Estado, não, hein? Por favor, não vai dizer que eu estou aqui querendo isentar o Estado de nada, não. O Estado tem suas responsabilidades. Mas eu acho que era um conjunto de esforços para que a gente não deixasse acontecer o que aconteceu no Amazonas. É isso que eu estou lhe falando. Pelo respeito à sua carreira, pelo respeito das missões que já foram dadas, que o senhor cumpriu, infelizmente, nós não podemos falar a mesma coisa em relação... Eu acho que todos nós ainda temos muitas missões para a gente cumprir a missão maior, que é combater e exterminar o coronavírus. Nós estamos perdendo todas as batalhas até agora. Obrigado, presidente. Estou razoavelmente entendendo o que aconteceu. Senadora Elisiane Gama. Senhor presidente, senhores colegas, senhor ministro, vou aqui iniciar sobre a questão de Manaus, ministro. Durante a sua fala a esta CPI, o senhor citou a frase: o presidente não me deu ordem direta para nada. O vice-governador do Amazonas, o Carlos Almeida, ele denunciou à imprensa que a imunidade de rebanho levou Manaus ao colapso. Aliás, a imunidade que era defendida tanto pelo presidente Jair Bolsonaro como pelo governador Wilson Lima. Eu pergunto ao senhor, o senhor concordou com essa abordagem? Não concordo com a abordagem de imunidade de rebanho. O senhor avisou o presidente da República acerca da crise de Manaus. A gente vê aqui uma certa confusão de datas, né? Num primeiro momento, o senhor informa, por exemplo, ao Ministério Público a data do dia 8, depois do dia 17, acerca do conhecimento da situação do estado de Manaus. Se fala agora a data do dia 10. Nesse momento, o senhor comunicou ao presidente da República e, ao mesmo tempo, qual a orientação que o senhor recebeu do presidente da República em relação ao caos em Manaus? Senadora, eu gostaria de fazer um esclarecimento, tentar fazer um esclarecimento melhor possível.
No dia, é óbvio que a partir de 1º, 2º de janeiro, a partir de 28 de dezembro, meus olhos estavam sobre Manaus. Não é uma coisa estanque que estava acontecendo ali. Eu estava observando. E no dia 7 de janeiro, à noite, o secretário de Saúde ligou para o meu telefone pessoal e perguntou se eu tinha condição de ajudá-lo no transporte de cilindros de oxigênio de Belém para Manaus, que é para o interior do Amazonas. Oxigênio gás, não líquido. O de Manaus é líquido. E eu disse, não há problema algum, vou acionar o MD, que já está com o comando acionado em Manaus, e faz o transporte. Peguei o telefone, liguei para o ministro da Defesa, liguei para o comandante militar de área, e foi feito o transporte no dia seguinte, no dia 8. Isso não foi, em momento algum, na ligação, senadora, foi feito qualquer observação sobre colapso de oxigênio. Isso foi dia 7. No dia 8, quando nós começamos o expediente de manhã, eu já reuni os secretários e determinei que nós fôssemos para Manaus. Porque não pela falta de oxigênio, mas pelo colapso que estava ficando claro na rede como um todo, não rede de oxigênio, na rede de atendimento. E o contágio subindo. Eu falei, vamos levar o gabinete a Manaus. E de lá a gente vai ver em loco. Primária, especializada, vigilância sanitária, todo mundo. Cada um com a sua equipe. E assim foi feito. Embarcamos no domingo, dia 10. No domingo, dia 10, eu fui direto para a reunião com o governador e o secretário. Nós temos que lembrar que nós estamos falando de sexta-feira, 8. Sábado, 9. Domingo, 10. Não é uma semana de trabalho. Na sexta-feira, 8. Na quinta-feira, à noite, 7. Nós acionamos o transporte de oxigênio, o primeiro. Na sexta-feira, 8, eu determinei o embarque. 9, sábado, domingo, nós embarcamos. Todos para Manaus. Isso é procrastinar a decisão? Qualquer um pega 6 secretários de saúde nacional, embarca no avião e vai para Manaus? Eu fiquei com medo de estar prevaricando, de fazendo demais. Não sabia nem o que eu ia encontrar em Manaus. Então, no dia 10, eu reuni o governador e o secretário. Foi a primeira vez que o secretário colocou de forma clara de que havia problemas na logística e no fornecimento efetivo de oxigênio para Manaus. No dia 10, à noite. Eu falei isso 50 vezes. Ah, você recebeu um e-mail? Não recebi e-mail nenhum. Nem poderia receber e-mail. Da onde que viria um e-mail para mim no Ministério da Saúde, no dia 8, na sexta-feira? Ministro, então, eu só queria colocar para a senhora, para ficar bem claro, porque as informações que são dadas por um secretário, por um assessor ou por uma jurídica do Ministério, ela às vezes sai errado. Isso acontece, infelizmente, acontece muito. Mas ministro, essa é a realidade dos fatos, tá? Ministro, eu pediria que o senhor fosse mais conciso comigo, porque, infelizmente, eu não tenho nem 10% do tempo que o nosso relator tem. Então, a gente precisa ser muito rápido aqui nas respostas. E nesse momento que o senhor já sentia a situação caótica, aliás, o Brasil inteiro sentia, tem um ofício que data do dia 7 de janeiro, onde consta o seguinte... Esse ofício é encaminhado à Secretaria de Saúde do Estado, onde fala o seguinte, que seja difundido e adotado o tratamento precoce como forma de diminuir o número de internações e óbitos decorrentes da doença. Nesse mesmo momento, há, por exemplo, a decisão do envio de 120 mil unidades de cloroquina, de hidroxicloroquina, para o estado de Manaus, para o Amazonas, para a cidade de Manaus. Eu pergunto ao senhor, quem orientou este ofício? De onde surgiu, na verdade, essa ideia de fazer esse atendimento precoce no momento realmente de caos que aquele estado já estava vivenciando? Eu vou dizer uma coisa para a senhora. Em momento algum pode-se parar o atendimento imediato com as medidas necessárias para iniciar o tratamento, porque a onda não vai parar. Então, são coisas paralelas. Achar que só estava se fazendo isso, achar que o Ministério estava cuidando apenas
de distribuir esse ou aquele medicamento, a hidroxicloroquina, isso não é assim. O Ministério ele tem milhões de ações. E sobre Manaus, sim, eu acredito que o atendimento imediato com a prescrição do médico, dos medicamentos disponíveis, reduz a quantidade de pessoas que vai chegar na fase de agravamento da doença. Ministro... Se nós não controlássemos a entrada, aqui no meio ia continuar impactado demais. Agora a pergunta, ministro, a resposta é, não fui eu que fiz o ofício. Esse ofício foi feito pela secretária Mayra e ele foi feito em virtude da ida que ela esteve em Manaus, que ela foi na equipe avançada para avaliar a situação no dia 4 e 5. Mas o senhor tinha conhecimento que estava indo hidroxicloroquina e não o oxigênio, que era a necessidade premente do momento. Não havia solicitação de oxigênio algum. Ao mesmo tempo, por que o Ministério da Saúde ele não aceitou, por exemplo, a ajuda americana do envio do avião cargueiro, ministro? Bem, para fazer o transporte. Eu vou colocar para a senhora. Nós não mandamos apenas medicamentos para Manaus, nós mandamos respiradores, nós mandamos concentradores de oxigênio, mandamos fábricas de oxigênio e mandamos medicamentos, mandamos vacinas. E o que a gente... H1N1, na época... Então... Oi? Sim. E, um minuto para mim, presidente. E nós fizemos um grande aumento do número de leitos ali, do que era possível. Agora, tem que ficar claro que o Estado não nos passou situação alguma de oxigênio em relação ao White Martins até o dia 10. Ministro. A pergunta é só essa. O senhor aceitou ou não a ajuda americana do avião cargueiro para o transporte do oxigênio? Nunca me chegou essa oferta para que eu aceitasse ou não. Você aceitou ou não. Quando eu soube que estava sendo discutido o avião americano, é claro que eu queria o avião americano. Né? Quando eu soube disso, não chegou para o Ministério da Saúde. Eu tenho a informação, e isso é só um dado, eu não tenho como confirmá-la, que a oferta nunca foi de doação de avião para nós, que, obviamente, aquilo teria que ser contratado de alguma forma oficial. Isso eu não tenho esse dado para lhe garantir. Agora, depender de nós, eu queria avião de qualquer lugar. Senhor ministro, eu vou partir aqui para outra pergunta, eu queria avião de qualquer lugar. Tempo. Ontem nós tivemos uma denúncia que foi apresentada pelo Jornal Nacional de que o Ministério da Saúde, mais especificamente seu escritório no estado do Rio de Janeiro, teria construído, ou melhor, reformado 2 galpões da ordem de um volume de 30 milhões de reais e que parte, inclusive, desse material não havia sido entregue. Segundo ainda as informações do Jornal Nacional, teria sido conduzido pelo coronel George de Vério. Tudo isso feito num período de pandemia e buscando, na verdade, o princípio da emergência a partir desse período de pandemia, e aí, portanto, uma aplicação sem que, ao menos, inclusive, os equipamentos tenham sido entregues. O senhor tem informação? Qual a informação que o senhor nos dá acerca dessa denúncia, ministro? Eu soube disso ontem pelo Jornal Nacional, liguei para me informar, a informação que tive foi: as causas da emergência não foram Covid, foram outros tipos de causa. Eram causas de risco à integridade das pessoas que estavam trabalhando nas 2 instalações. E 2, não houve emprego de recurso algum, porque os processos foram cancelados. Foi verificado pela nossa própria integridade que a formalidade não estava correta e ela foi cancelada antes de acontecer. Pelo que eu soube até agora, esses são os fatos. O resto já são ilações do problema. Não houve nenhum centavo colocado de nada. Eu queria pedir ao presidente dessa comissão, através de algum outro membro, porque eu não sou membro desta comissão, que solicitasse a cópia dessas atas, ministro. Muitos colegas aqui falam, inclusive, sobre essa questão de direcionamento orçamentário. Eu acho que, inclusive, é uma boa resposta a alguns desses colegas, solicite, portanto, a cópia dessas atas das reuniões junto ao Ministério e ao Estado do Rio de Janeiro. E, para finalizar, desculpe, eu quero falar... Não, eu estou falando ao ministro, presidente Romar. Okay. Eu quero fazer aqui uma última pergunta ao senhor, ministro. O senhor leva a sério o que o presidente da República fala nas redes sociais?
Eu só levo a sério quando as coisas são tratadas pessoalmente comigo, oficialmente, como ministro. Agora, as posições do presidente nas redes sociais, as posições de twitters, aquilo ali é a figura política dele. Dali eu não extraio ordens e determinações para nada. Nunca extraí. Ou seja, o senhor não leva a sério. Não, o termo não é levar a sério, eu não falei isso. Eu falei que dali eu não extraio ordens. É diferente de não levar a sério. Porque, ministro, com todo respeito ao senhor, mas assim, a sensação que eu tenho é que parece que o senhor está meio que brincando com a cara da gente na CPI. Sim, o senhor já mentiu demais nessa comissão, ministro, mas muito mesmo. Eu não tenho nem tempo para elencar aqui todas as mentiras que Vossa Excelência cita a esta comissão. Por exemplo, Vossa Excelência acaba de falar que não teve informações acerca do avião cargueiro. Está aqui uma documentação que foi feita pelo próprio Ministério da Saúde, em resposta, por exemplo, a uma parlamentar, a deputada Perpétua, da Câmara dos Deputados, e fala aqui claramente por que não atendeu o pedido que foi apresentado para ter acesso a essa aeronave. Está aqui claramente, posso passar a Vossa Excelência. E aí, inclusive, a própria imprensa... Não. Você pode assessorar o ministro, mas falar aqui, não, Vossa Excelência não. Ótimo, pode falar. Melhor ele ficar em silêncio do que se comprometer cada vez mais, porque esse documento eu recebi agora, por isso que eu falei, olha, dia 7 e tal, ele explicou aqui, mas a explicação dele não bate com a explicação do Ministério. Não foi o secretário ou o governador, o João, não, foi lá o Ministério. Então, a mesma coisa, a senadora Elisiane, ela está trazendo o levantamento de uma resposta dada do Ministério a uma deputada. Por isso que eu acho que vocês têm que ter acesso a essas respostas para que vocês não possam depois passar constrangimento. É isso que eu estou querendo. Vossa Excelência mais 2 minutos. Posso responder? Senadora, tá. Eu só queria que Vossa Excelência pontuasse, mas sem... agressão, sem, sabe? Eu lhe conheço, eu gosto tanto da senhora, por favor. Vossa Excelência sabe que eu não sou agressivo, não, você não. Você é um amor de pessoa, eu tenho um carinho enorme por você. Então está aqui, presidente, com toda a calma, está aqui a documentação, tanto de recorte de jornais, quanto um documento emitido pelo Ministério da Saúde acerca da informação do porquê não estaria atendendo a essa ajuda americana em relação a esse avião cargueiro. Quando, por exemplo, o ministro fala sobre não ter manifestado intenção para a compra da Coronavac, aí eu perguntei para ele se ele considera ou não a palavra do presidente. Primeiramente, está muito claro... Não, presidente, quero mais 2 minutos, Vossa Excelência. A gente acabei sendo interrompido em alguns momentos. Eu interrompi Vossa Excelência, por isso a senhora tem sim um tempo. Então está aqui a documentação, outra documentação feita pelo próprio Ministério da Saúde, que mostra claramente a manifestação de interesse por parte do Ministério da Saúde de compra da Coronavac. O presidente fala no dia seguinte que não vai comprar coisa nenhuma porque é da China, e aí depois o ministro diz, olha, o presidente manda e eu obedeço, é simplesmente isso, e está aqui, e o presidente disse simplesmente que não havia intenção de compra realmente da Coronavac, não é verdade, está aqui constatado realmente nessa documentação. Quando, por exemplo, o ministro coloca que não teve recomendação, orientação para o uso da cloroquina. Meu Deus do céu, está aqui a orientação escrita pelo Ministério da Saúde, que ficou até o último dia 22 de abril no site do Ministério da Saúde, só depois, na verdade, retirou. Aliás, o Conselho Nacional de Saúde fez uma documentação que também está aqui e que enviou ao Ministério Público Federal falando exatamente contrário a essa orientação, porque não obedecia à recomendação, por exemplo, do próprio SUS, das organizações sanitárias e da Organização Mundial da Saúde, e colocava, portanto, em risco a população brasileira. Está aqui essa outra documentação que é do Conselho Nacional de Saúde. E, por último, ministro, aliás, eu queria rapidamente perguntar ao senhor, por que o senhor não recebeu a representação da Pfizer, que teve, pelas informações do diretor da Pfizer aqui nesta CPI, iniciou as conversas a partir do mês de maio e até o mês de novembro, não
conseguiu, na verdade, reunir nem com o senhor, nem mesmo com o ministro da Economia. Por que o senhor não recebeu a diretoria da Pfizer? Vou começar pela última resposta, porque eu não recebi a diretoria de nenhuma empresa vendedora de nada. Presidente, você não recebeu, não é verdade, ministro. Eu não recebi. Está aqui, ó, a constatação, a sua agenda. Olha só, claramente. Deixa eu explicar para a senhora. Não era para tratar de vacina. Segundos. Deixa eu explicar para a senhora. Eu recebi o doutor Carlos Murilo para cumprimentá-lo durante uma das suas idas lá. Recebi e pedi para que ele entendesse a importância do Brasil, importância da Pfizer, que é uma parceira de longa data conosco. Nós compramos bilhões da Pfizer pelo Ministério da Saúde. Falei para ele na minha sala. Liguei para ele no final de semana para cobrá-lo de uma posição mais dura. Então, eu recebi uma vez no meu gabinete, antigo gabinete, e uma das vezes, uma outra semana, eu liguei no final de semana para ele para cobrá-lo de uma posição que flexibilizasse mais o que nós estávamos fazendo com ele. Então fica aí as duas primeiras respostas. Eu o recebi uma vez no gabinete, me lembro claramente eu mostrando o mapa do Brasil para ele, mostrando as dimensões do Brasil, para ele compreender que nós não poderíamos ser tratados iguais a qualquer outro país da América do Sul, e liguei para ele pessoalmente também. Mas isso é simplesmente por tê-los recebido. Agora, em termos de diretoria da Pfizer para apresentar a proposta, eu não recebi. Eu recebi o presidente da Pfizer. E a sua reunião com a Janssen era para cerca do quê? Não. O senhor recebeu? Consta na sua agenda também o recebimento no dia... Olha só, vou falar de novo para a senhora. Eu não recebi nunca diretoria de ninguém para tratar de compra e venda de vacina. Posso ter cumprimentado o representante-chefe do cara para apertar a mão, tomar um café, muito obrigado. Qualquer negociação foi feita na Secretaria Executiva abaixo, não comigo. É isso que eu estou falando para a senhora. Obrigado. O presidente da América Latina, da Pfizer, o Carlos Murilo, quando esteve aqui, o senador Renan perguntou e ele disse que a reunião que ele teve foi com o coronel, eu não lembro o nome do coronel, desculpa, Elcio, e que o ministro entrou lá e só cumprimentou e saiu. Só que consta na agenda do ministro, presidente, sim. Duas agendas em 2 momentos distintos, com 2 representantes, tanto da Pfizer quanto da Janssen. Senador Eduardo Braga. Bem, presidente. Senhor presidente, só queria que ficasse registrado, presidente, só um minuto. Palavra o senador Eduardo Braga. Questão de ordem, senhor. Pois não, senhor presidente, eu só queria que ficasse registrado que o ministro, ao longo do seu depoimento, ele não negou ter recebido presidentes ou diretores de laboratórios produtores de vacina. O que ele enfatizou é que as negociações a nível técnico, comercial, se deram com as equipes técnicas. Mas todo mundo entendeu dessa forma, Não, é porque as perguntas da senadora Elisiane queriam, de certa forma, concluir por uma contradição do ministro. E essa contradição não houve. Não, mas é porque a representante da Pfizer... No caso da Pfizer, não é essa a questão. No caso da Pfizer, é que de agosto a dezembro ele não recebeu ninguém. Isso. Não. E ele foi claro. Presidente, na verdade, essa informação... Na verdade, a informação não é minha, essa informação é da Pfizer. Eu acho até que cabe uma acariação entre o ministro da Saúde e o representante da Pfizer, porque as informações não batem, presidente. Obrigado, senadora. Senador Alessandro. Obrigado, senhor presidente. O nosso depoente está acompanhado por assessoria jurídica, correto? Sim. Eu gostaria que fossem identificados, me parece que ele tem advogado particular e um representante da AGU. Realmente eu não sei quem é quem, mas Desculpa, por favor. Eu não tenho. Esse é o coronel Franco Duarte, esse é o representante da AGU. O senhor não está acompanhado nem é representado por advogado particular? Hipótese alguma. Não, a AGU eu acho que é obrigada a defender esse ministro, né, no caso. Senador Eduardo Braga, com a palavra por 15 minutos. Presidente, em primeiro lugar, agradecer a Vossa Excelência, cumprimentar o senhor ministro, cumprimentar o relator
senador Renan, senhoras e senhores senadores, e o povo brasileiro que nos acompanha, e em especial o povo do Amazonas. Senhor ministro, eu queria aqui lembrar números muito tristes. Vossa Excelência assumiu o Ministério de Minas e Energia. Eu vou aguardar o diálogo aqui paralelo, com a permissão do nosso presidente, porque eu, sinceramente, estou desde as 9 horas da manhã aqui. Eu peço a gentileza das pessoas que estão falando. O senador Eduardo Braga está com a palavra e a gente precisa de 15 minutos para ele fazer. Pela ordem, senhor presidente, apenas para informar a mesa, e aí, após a fala do eminente senador Eduardo Vossa Braga, Excelência. a ordem do dia... Não, é porque a ordem do dia teve início. Já iniciou? Pela ordem. A informação que eu acabo de receber. É na sequência. Pela ordem, presidente. Eu queria fazer um pedido a Vossa Excelência, que Vossa Excelência fizesse um apelo ao presidente do Senado. Já fiz. O relator terminou agora há pouco a participação dele. Eu já fiz. O presidente do Senado me respondeu da seguinte forma. Eu falei desde o primeiro momento que se tiver que parar, a gente vai parar e vai voltar depois. Eu fiz esse apelo, como outros senadores ligaram para o presidente, o líder Fernando Bezerra ligou, o senador Rogério Carvalho ligou e eu falei com o presidente. Ele me disse que teria uma matéria para aprovar. Mas foi retirado de pauta. Então não tem nada, eu não sei por que está tendo sessão. Foi retirado de pauta, pelo que eu sei, presidente. Senador Eduardo Braga. Presidente, mas como eu ia falando, eu peço apenas para repor os 15 minutos, senhor presidente, porque eu sequer comecei ainda a falar. Mas, senhor ministro, eu, lamentavelmente, vou lembrar números tristes. Vossa Excelência assumiu o Ministério da Saúde com 15.633 mortes no Brasil. Deixou o Ministério da Saúde, 10 meses depois, o Brasil com 298.843 mortes. E, senhor presidente, triste dizer, hoje, os números mostram 439.050 brasileiros mortos pelo Covid. Ora, ministro, se Vossa Excelência tem na sua agenda diretor de empresa de venda de vacina, isso é obrigação de Vossa Excelência, como ministro, tratar de compra de vacina para salvar a vida de brasileiro. Não tem que haver nenhuma vergonha, senador Humberto Costa, se isso existe. O ruim é o senhor vir aqui à comissão dizer que, na qualidade de ministro, não tratou de compra de vacina, quando nós precisamos de vacina para salvar vidas. Quando uma das razões dessa CPI existir é para resolver o problema de vacina. Não é crime, ministro da Saúde, sentar com a diretoria da Pfizer, sentar com a diretoria da Sinovac, sentar com a diretoria da Covaxin, sentar com quem quer que seja para comprar vacina para salvar vidas. Portanto, se a senadora Elisiana trouxe a agenda de Vossa Excelência e lá consta, eu ia fazer uma pergunta a Vossa Excelência, porque se Vossa Excelência dissesse que era mentira, eu ia lhe dizer, ministro, eu não consigo entender. O senhor, como ministro da Saúde, tendo assumido o ministério com 15.633 mortes, mais de 200 mil pessoas morreram na sua gestão, e o senhor não estava priorizando compra de vacina? Como? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é se o senhor concorda que, se não houvesse faltado oxigênio no Amazonas, vidas teriam sido salvas. Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta, senhor ministro, é a quem o senhor, então, atribui a responsabilidade de falta de oxigênio no Amazonas? A empresa? A sua equipe? Já que o senhor disse, ainda há pouco, que agiu rápido e que fez tudo a seu alcance. Portanto, eu quero ouvir de Vossa Excelência, porque não é possível, nós, brasileiros, estarmos vendo o que está acontecendo e ficarmos aqui num discurso
negacionista, se é cloroquina, se não é cloroquina. Eu não quero saber se é A, se é B ou se é C. O que eu quero saber é como nós salvamos vida. Como é que nós estancamos essa mortandade no país? Porque não é natural. Porque não é normal o volume de mortos. Eu tenho 60 anos, ministro. Eu não imaginei que aos 60 anos de idade, às vésperas dos meus 40 anos de vida pública, eu estivesse testemunhando e vivenciando o que eu tenho vivenciado. Quarta pergunta. Vamos lá. Quem autorizou a desativação do hospital de campanha Newton Lins, em Manaus? Ele foi desativado, senhor relator, em julho de 2020, logo ao cabo da primeira onda. E como todos sabemos, não foi apenas o hospital de campanha do Amazonas que foi desativado. Nós tivemos em várias capitais brasileiras, em vários estados brasileiros, redução de leitos de UTI. É verdade. Portanto, a quinta pergunta, Vossa Excelência. Com relação à questão da má gestão dos leitos da UTI, das UTIs, a quem e a que Vossa Excelência atribui a redução e o fechamento dos hospitais de campanha e dos leitos de UTI pós primeira onda, se o Ministério da Saúde sabia ou não da existência e da possibilidade da segunda onda? Sexta pergunta. O aplicativo Tratikov. O aplicativo Tratikov, senhor ministro, está na TV Brasil, com propaganda oficial, no dia 19 de janeiro de 2021, na minha cidade, na cidade de Manaus, como recomendação, presidente Omar. Senador Eduardo, a TV Senado está transmitindo agora a sessão. Não foi cortada a sessão daqui. Eu acho melhor a gente suspender para Vossa Excelência voltar. Claro. Tá certo? Porque vamos esperar um pouco, ministro, depois a gente volta. Então vamos suspender a reunião. Muito bem, presidente. A gente volta assim que o senador Rodrigo Pacheco encerrar a reunião lá. Programa onde nós, da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, vamos dialogar sobre os temas do momento, sobre os temas que interessam a todo o povo brasileiro e principalmente os temas que interessam a população negra. O racismo, na prática, é a chancela do Estado para matar pobre, preto, periférico. Ponto, é isso. Por isso, as nossas políticas sociais, elas têm que ser antirracistas. Nós precisamos empretecer mentes e corações negros e não negros. Todo brasileiro tem direito à dignidade, ao cuidado, à vida, a estudar, trabalhar e crescer. Todo brasileiro e toda brasileira tem direito à esperança. Foi em nome desses direitos que há 41 anos nasceu o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Um partido criado pelo povo brasileiro para fazer da sua luta a nossa luta.
Vacina no braço, comida no prato. O Partido dos Trabalhadores acredita que todo ser humano tem uma vocação natural para a felicidade. Filie-se ao Partido dos Trabalhadores, o Partido da Esperança. Quando o governo federal não faz a sua parte, os governadores mais do que nunca têm a obrigação de agir. Esse é um dos motivos para a criação em 2019 do Consórcio do Nordeste. Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe integram o bloco que atualmente é presidido pelo governador do Piauí, Wellington Dias, do PT. Juntos, eles trabalham para atrair investimentos nacionais e estrangeiros e promover projetos de forma integrada. Ações que sejam comuns aos estados do Nordeste. Os governadores são de diferentes partidos e cada estado mantém a sua autonomia. Mas em vez de concorrerem, eles somam forças para criar desde políticas públicas, por exemplo, nas políticas sociais, até realizar compras com custo mais barato para cada estado. Se nós fazemos pelo consórcio uma licitação de equipamentos, de medicamentos para a área de saúde, você vai licitar para 54 milhões de pessoas. É o caso da aquisição das vacinas contra a Covid-19. Só da Sputnik são 37 milhões de doses que irão para todo o país. Nós vamos seguir trabalhando para mais vacina, para mais vacinação no Brasil. President Lula, since last we spoke almost exactly a year ago, of course, as you know, the pandemic has gotten much worse in Brazil. More than 425,000 people killed so far from the virus. My understanding is so far about 47 million vaccine doses have already been distributed. We know just this week, President Bolsonaro said $1 billion of additional funds will go to the inoculation effort. Given where you are right now, what would you be doing if you were in charge? What more would you be doing right now to address the pandemic in Brazil? Amna, the problem of the pandemic in Brazil and in the US, when Trump was president of the United States, the pandemic was dealt with a lack of responsibility and a lot of contempt, as Trump, as Bolsonaro, didn't have respect for the life of the people. We did not discuss science. We did not create a protocol. We did not gather the experts. The scientists in Brazil were sinking with a president that lacked responsibility, and now he's trying to catch up to the losses and damage. We have to guarantee all the facts that are necessary to vaccinate all the people in Brazil, to continue with the policy of social distancing, and to avoid big crowds as much as we can. We have to create proper conditions for emergency aid to people, so those that are unemployed can still eat. And we have to guarantee a special credit so that people can continue to work in their small and medium-sized businesses. That is to say, we have to do what Biden did already in the US in his last statement about the economy. We have to enhance our monetary base so that we can give the proper conditions for survival to the Brazilian people. Nesta semana aconteceu a instalação da CPI da Covid no Senado Federal. Mas você sabe como funciona uma CPI? As comissões parlamentares de inquérito devem apurar um fato determinado por um tempo específico. Caberá à CPI da Covid, por exemplo, apurar a utilização do dinheiro destinado pela União para combater a pandemia, inclusive nos casos de omissão e mau uso dos recursos repassados. Não cabe ao colegiado, de acordo com o regimento interno, apurar a atuação de governos estaduais e municipais. Uma CPI pode ser criada a partir de requerimento feito pelo Senado, pela Câmara ou em conjunto, quando são formadas as CPIs mistas. Em qualquer caso, é necessário que o requerimento seja assinado por 1/3 dos membros das casas, ou seja, 27 senadores e senadoras e 171 deputados e deputadas. A legislação diz que a CPI tem poder de investigação próprio de autoridades judiciais. Significa dizer que uma comissão de inquérito pode inquirir testemunhas,
ouvir suspeitos, prender. Mas somente em caso de flagrante delito, requisitar da administração pública informações e documentos, tomar o depoimento de autoridades, requerer a convocação de ministros de Estado, se deslocar para qualquer ponto do país, requisitar servidores de outros poderes para auxiliar nas investigações, quebrar sigilo bancário, fiscal e de dados, com o dever de não dar publicidade aos dados. A lei diz que, terminando os trabalhos, a comissão deve encaminhar relatório com suas conclusões ao Ministério Público ou à Advocacia Geral da União, a fim de que promovam a responsabilidade civil e criminal dos infratores ou adotem outras medidas legais. A autoridade a quem for encaminhada a conclusão tem obrigação de informar as providências adotadas. No programa onde nós, da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, vamos dialogar sobre os temas do momento, sobre os temas que interessam a todo o povo brasileiro e principalmente os temas que interessam a população negra. O racismo, na prática, é a chancela do Estado para matar pobre preto periférico. Ponto, é isso. Por isso, as nossas políticas sociais, elas têm que ser antirracistas. Nós precisamos empretecer mentes e corações negros e não negros. Todo brasileiro tem direito à dignidade, Ao cuidado, à vida. a estudar, trabalhar e crescer. Todo brasileiro E toda brasileira. tem direito à esperança. Foi em nome desses direitos que há 41 anos nasceu o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Um partido criado pelo povo brasileiro para fazer da sua luta a nossa luta. Vacina no braço, comida no prato. O Partido dos Trabalhadores acredita que todo ser humano tem uma vocação natural para a felicidade. Filie-se ao Partido dos Trabalhadores, o Partido da Esperança. Boa tarde, você acompanha a Comissão Parlamentar de Inquérito que ouve hoje Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde. A sessão foi interrompida, suspensa nesse momento, para dar início à sessão plenária no Senado Federal, que tem alguns projetos na pauta para serem votados pelos parlamentares. Depois da votação no plenário do Senado, a CPI retoma a oitiva com Eduardo Pazuello e ainda tem muitos inscritos. Eu vou passar para vocês só alguns nomes. Ainda vai falar Eduardo Braga, ele começou a falar agora há pouco, o senador por Amazonas, Marcos Rogério, Otto Alencar, Ciro Nogueira, Randolfo Rodrigues, Eduardo Girão, Marcos Duval, Ângelo Coronel, Alessandro Vieira, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, Fernando Bezerra, Leila Barros, Luiz Carlos Reins, Flávio Bolsonaro, Jorge Cajuru, Simone Tebet, Zenaide Maia, Isalci Lucas, Vanderlei Cardoso,
Um programa onde nós, da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, vamos dialogar sobre os temas do momento, sobre os temas que interessam a todo o povo brasileiro e principalmente os temas que interessam a população negra. O racismo, na prática, é a chancela do Estado para matar pobre, preto, periférico. Ponto, é isso. Por isso, as nossas políticas sociais, elas têm que ser antirracistas. Nós precisamos empretecer mentes e corações negros e não negros. Todo brasileiro tem direito à dignidade, ao cuidado, à vida, a estudar, trabalhar e crescer. Todo brasileiro e toda brasileira tem direito à esperança. Foi em nome desses direitos que há 41 anos nasceu o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Um partido criado pelo povo brasileiro para fazer da sua luta a nossa luta. Vacina no braço, comida no prato. O Partido dos Trabalhadores acredita que todo ser humano tem uma vocação natural para a felicidade. Filie-se ao Partido dos Trabalhadores, o Partido da Esperança. Quando o governo federal não faz a sua parte, os governadores mais do que nunca têm a obrigação de agir. Esse é um dos motivos para a criação em 2019 do Consórcio do Nordeste. Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe integram o bloco que atualmente é presidido pelo governador do Piauí, Wellington Dias, do PT. Juntos, eles trabalham para atrair investimentos nacionais e estrangeiros e promover projetos de forma integrada. Ações que sejam comuns aos estados do Nordeste. Os governadores são de diferentes partidos e cada estado mantém a sua autonomia. Mas em vez de concorrerem, eles somam forças para criar desde políticas públicas, por exemplo, nas políticas sociais, até realizar compras com custo mais barato para cada estado. Se nós fazemos pelo consórcio uma licitação de equipamentos, de medicamentos para a área de saúde, você vai listar para 54 milhões de pessoas. É o caso da aquisição das vacinas contra a Covid-19. Só da Sputnik são 37 milhões de doses que irão para todo o país. Nós vamos seguir trabalhando para mais vacina, para mais vacinação no Brasil. President Lula, since last we spoke almost exactly a year ago, of course, as you know, the pandemic has gotten much worse in Brazil. More than 425,000 people killed so far from the virus. My understanding is so far about 47 million vaccine doses have already been distributed. We know just this week, President Bolsonaro said $1 billion of additional funds will go to the inoculation effort. Given where you are right now, what would you be doing if you were in charge? What more would you be doing right now to address the pandemic in Brazil? Amna, the problem of the pandemic in Brazil and in the US, when Trump was president of the United States, the pandemic was dealt with a lack of responsibility and a lot of contempt, as Trump, as Bolsonaro, didn't have respect for the life of the people. We did not discuss science. We did not create a protocol. We did not gather the experts. The scientists in Brazil were sinking with a president that lacked responsibility, and now he's trying to catch up to the losses and damage. We have to guarantee all the facts that are necessary to vaccinate all the people in Brazil, to continue with the policy of social distancing, and to avoid big crowds as much as we can. We have to create proper conditions for emergency aid to people, so those that are unemployed can still eat. And we have to guarantee a special credit so that people can continue to work in their small and medium-sized businesses. That is to say, we have to do what Biden did already in the US. In his last statement about the economy, we have to enhance our monetary base so that we can give the proper conditions for survival to the Brazilian people.
Bom, boa tarde. Nós tivemos um problema na transmissão da energia elétrica e por isso a nossa transmissão foi interrompida. A CPI foi interrompida também, suspensa agora há pouco, para dar início à sessão plenária no Senado Federal para deliberação de alguns projetos que estão na pauta. Os senadores vão votar e depois eles retornam para a CPI para continuar as perguntas a Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, que responde hoje na oitiva sobre suas ações e omissões na frente do Ministério da Saúde. Eu tinha lido para vocês agora há pouco a lista daqueles inscritos que ainda vão falar.